Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25. E o tema da mensagem desta manhã é: você é um verdadeiro cristão? É uma pergunta. Você é um verdadeiro cristão? Então, Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Todos encontraram? Então vou ler o texto, tá, meus irmãos? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, Senhor de todo o universo, aqui estamos nós reunidos nesse santuário, onde a tua igreja se reúne para ministrar louvor ao teu nome, para adorar o Senhor como único e soberano Deus. Neste lugar, onde o teu Espírito nos ensina a tua palavra, onde o Senhor faz com que nós aprendamos os teus mistérios revelados. Aqui onde nós alimentamos a nossa alma com o pão da vida, que é o alimento do Espírito, que é a palavra predestinada de sabedoria, a palavra que nos capacita a viver uma vida como o Senhor quer que ela seja vivida, a palavra que nos capacita a servir ao Senhor, não da maneira que nós queremos servir, mas da maneira que o Senhor quer ser servido. Então fala-nos nessa manhã, fala ao teu povo, à tua igreja, aos teus santos, às ovelhas do teu rebanho. Fala, Jesus, usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade, para que ela seja, Senhor, honra e glória para o teu nome, e para que ela seja para a edificação do teu povo. E eu te peço isso em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então a pergunta é: você é um verdadeiro cristão? Quem aqui é um verdadeiro cristão? Levante a mão. Levante a mão, irmão. Vocês... É fácil levantar a mão, né? É fácil a pessoa abrir a boca e dizer: eu sou cristão. Porque nós vivemos num tempo onde todo mundo se diz cristão. Os católicos se dizem cristãos, os espíritas se dizem cristãos, os pentecostais se dizem cristãos, os não pentecostais se dizem cristãos, e até a grande maioria da população do mundo, que nunca colocou os pés dentro da igreja, se você pergunta, ela diz: eu sou um cristão, sem nunca ter posto os pés na igreja. Mas aqui o texto diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aqui cabe duas perguntas. Quem foi chamado cristão pela primeira vez? Quem foi? Os discípulos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque quando se chamava alguém de cristão,
estava dizendo que aquela pessoa imitava Cristo, que aquela pessoa se parecia com Cristo. Então, eles imitavam tanto a Jesus, eles se pareciam tanto com Cristo, que eles chamaram aquele discípulo de cristão. Então, para ser um verdadeiro cristão, em primeiro lugar, tem que ser discípulo de Cristo. Não pode ser um cristão verdadeiro se não for discípulo de Jesus. Agora a pergunta é, pastor, como é que eu posso saber se eu sou um verdadeiro cristão? Quais são as características que identificam o verdadeiro cristão? Eu vou ensinar isso para você agora. Em primeiro lugar, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele imita Cristo. Venha comigo, por favor, em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Primeira de João, capítulo 2, versículo 6. João fala com a igreja e diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quer dizer, aquele que diz que é cristão, que é discípulo, deve andar como Jesus andou. E aqui nós já vemos a necessidade imperiosa de nós conhecermos em profundidade o Jesus da Bíblia, porque eu só posso andar como ele andou se eu conhecer como é que ele andou. Eu só posso viver como ele viveu, eu só posso falar como ele falou, eu só posso ter atitude semelhante a dele se eu o conhecer profundamente. E aí eu pergunto, será que a nossa vida tem sido realmente um reflexo do caráter do Jesus da Bíblia? Será que a tua vida tem sido um reflexo do caráter do Jesus aqui das Escrituras Sagradas? Porque, irmãos, o nosso chamado é para andar como Jesus andou, é para sermos seus imitadores. O nosso chamado é para que nós possamos refletir a glória de Deus no dia a dia da nossa vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua hora de lazer, você como pai, você como mãe, você como marido, você como vizinho. Agora, para isso, nós precisamos aprender dele, aprender de Jesus Cristo. Você sabe o que é que Jesus falou em Mateus capítulo 11? Vai saber agora. Mateus capítulo 11. Versículo 28 em diante. Ok? Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer que Jesus está dizendo aqui, que nós deveríamos vir a Ele, a fim de quê? De aprender dele. Está aqui, ó. Vinde a mim e aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí eu pergunto, você tem aprendido dele? Você tem aprendido de Cristo? Porque olha só, meu irmão e minha irmã, antes de você abraçar uma denominação qualquer, você deve buscar um relacionamento íntimo com uma pessoa que é real, uma pessoa que vive, que é o Senhor Jesus Cristo. Senão você não vai aprender dele. Não é para abraçar uma denominação, não é para abraçar uma instituição religiosa. Então, eu tenho que aprender todos os atributos de Jesus Cristo como pessoa, como homem. E uma vez que eu atendo esse chamado, para aprender dele, como ele diz aqui, os meus primeiros passos com Jesus serão caracterizados pela essa atitude de querer imitá-lo. Os primeiros passos se caracterizam pela atitude que a pessoa tem de querer imitar a Cristo. Por isso que a prova de que nós somos realmente
discípulos de Jesus é ter uma conduta que reflita o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. É essa a verdade que João declarou. Volte lá em 1 de João, para ver se é isso mesmo. 1 de João, capítulo 2, versículo 3 em diante. Vamos ler do 3 em diante. João diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O que prova para mim mesmo que eu conheço Jesus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Se eu guardo a palavra, se eu vivo a palavra, se eu faço aquilo que ele determina, eu posso dizer, eu conheço Jesus. Amém? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O que tem de mentiroso dentro da igreja de Jesus é uma coisa de louco. Gente que diz que conhece Jesus, não conhece nada, não guarda mandamento, não obedece palavra, não leva a sério as coisas de Deus, vive uma religião. E de religiosos o mundo está cheio. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o que confirma realmente que nós conhecemos a Jesus Cristo, que nós realmente cremos em Jesus como Deus soberano, como Salvador, é ter uma conduta, um tipo de comportamento que expresse o caráter de Deus na nossa vida. É isso que identifica se eu sou discípulo de Jesus, se eu não sou discípulo de Jesus. É isso aqui, ó. Não é ter uma Bíblia debaixo do braço. Não é o simples fato de vir a uma igreja, de assistir um culto. Não, tem que manifestar o caráter de Deus na tua conduta diária. Tem outros textos na Bíblia que dizem isso também, quer ver? Abra no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 15. Jesus disse assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Olha que coisa, eu dei o exemplo para vocês. Quer dizer que tudo que Jesus fez, a maneira como ele procedeu, a maneira como ele agiu, a maneira como ele falou, ele disse, eu fiz tudo isso para dar exemplo, para que vocês façam o mesmo, para que vocês façam como eu fiz, para que vocês sejam meus imitadores. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo escreve à igreja e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem o mesmo sentimento, tem o mesmo espírito, sabe? Olha, tudo exortando para que nós sejamos imitadores dele. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Agora é Pedro que fala e diz: porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos. Quer dizer que Jesus deixou exemplo em tudo, para que nós sigamos os seus passos, para que nós façamos aquilo que ele fez, para que nós tenhamos um tipo de atitude semelhante à atitude que ele teve. Paulo foi um exemplo maravilhoso do que é ser um discípulo de Cristo. É um exemplo espetacular. Você sabe o que é que o apóstolo Paulo disse? Em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1.
Olha, para um homem dizer isso aqui, tem que realmente se garantir. Ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Não é imitar gestos, não é imitar a maneira do líder da igreja andar, a maneira de falar, não. É imitar a conduta. Então a conduta de Paulo, a sua fé, a sua coragem, a sua intrepidez, a sua santidade, a sua fidelidade absoluta à palavra, a sua obediência, era uma imitação perfeita de Cristo. Por isso que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que João disse, que nós lemos ainda há pouco aqui? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Então, imitar a Cristo é obedecer a sua palavra. Deixa eu fazer uma perguntinha básica aqui, simples. Porque às vezes as pessoas acham que obedecer os mandamentos é uma coisa difícil. Não, é simples. Quem esteve aqui terça-feira à noite? Não, fica com a mão levantada para fazer um contraste com os que não vieram. Olha aí, olha a multidão que não veio. Que mal eu pergunto, pode baixar. Qual é o mandamento dele? Não deixemos de congregar. Ou não é? E por que a maioria de vocês não obedece? Quem esteve aqui quinta-feira à noite? Olha a multidão que não veio. Olha aí, dá uma olhadinha assim de leve, para não constranger a pessoa. Isso. Olha assim, como quem não quer querendo. Aí depois diz, não, eu sou imitador de Cristo. Eu sou discípulo dele. Não sou eu que estou dizendo. É Deus que está dizendo aqui. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Eu não estou chamando ninguém de mentiroso, é Deus que está chamando. Então, se quiser brigar, briga com Deus, não comigo. Entra com um processo no Supremo Tribunal em Brasília, diz, não aceito, Deus me chamou de mentiroso. Pois é, você está pensando que Deus é brincadeira? Segunda característica de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele quer sempre estar junto de Cristo. Isso aqui é maravilhoso. O capítulo 6 do livro de João é uma coisa tremenda para isso aqui. É um exemplo maravilhoso disso aqui. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 1 e 2. Ok? Vou ler, tá? Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Segura um pouco aí. Olha, isso aqui começa com uma numerosa multidão de aproximadamente 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Então, essa numerosa multidão teve o privilégio de ver os enfermos curados. Logo depois, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Eles comeram até se fartarem. Então, aqui tem cura, aqui tem peixe. Todo mundo numa alegria só. Mas quando Jesus começou a ensinar verdades espirituais profundas, verdades espirituais que quem é discípulo crê, já começou gente a ir embora. Já começou gente a pegar o beco, como diz o cearense. Por exemplo, versículo 27. A turma atravessou o mar da Galileia, meu irmão. Pegaram barquinhos e foram à procura dele. E Jesus disse assim: trabalhai, não pela comida que perece, porque ele tinha dito um pouco antes, vocês estão aqui me procurando hoje,
não porque vocês viram sinais messiânicos em mim, não porque vocês me identificaram como Messias prometido, como Salvador. Não, vocês estão me procurando porque ontem eu multipliquei pães e peixe e vocês querem outra vez pães e peixe. São os discípulos do pão. É gente que vai à igreja na hora do sufoco, na hora da necessidade, corre para a igreja, porque quer que Deus supra a sua necessidade. Quando passa o sufoco, esquece de Deus. Só que Deus não é bobo, né? Então ele diz, trabalhai, se esforçai, como vocês se esforçaram, não pela comida que perece, não por causa de pão e peixe, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Olha, aqui já foram embora umas 5.000 pessoas. Como é que é a história? Não tem pão, não tem peixe. Estava tão gostoso aquele pão de ontem, aqueles peixes bem gostosinho. Ele está dizendo agora que não é para se esforçar por pão e peixe, mas por uma comida que subsiste para a vida eterna. Jesus estava falando, se esforcem pelo alimento espiritual, que é a palavra. Ah, não quero saber disso, foram embora. Tem mais. Versículo 37. Agora Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. No versículo 44 ele repete, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui meteu o sarrafo na mentira do livre-arbítrio. Ninguém pode vir a mim, ninguém, se o Pai que me enviou não o trouxer. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Depende do Pai dar, depende do Pai trazer, depende do Pai conceder. Mas umas 5.000 foram embora. Como é que é a história? Hein? Nós não temos livre-arbítrio? Não, Deus tem que respeitar o homem. Você já viu gente falando essas idiotices? Não, porque Deus tem que respeitar o homem. Deus está pensando o quê? Não é dessa maneira, não é dessa forma. Quando fala que o homem não tem livre-arbítrio, 90% dos evangélicos sobe na tamanca, como se diz. Porque quer mandar em Deus. Quer porque quer influenciar nos desígnios eternos de Deus. E não pode. Não pode. Então aqui Jesus matou 2 coelhos com a cajadada só. Diz que o homem não tem livre-arbítrio e diz que salvo uma vez, salvo para sempre. O que vem a mim, porque o Pai me dá, de modo nenhum lançarei fora. Uma vez nas mãos de Jesus, para sempre. Olha, outra multidão de discípulos debandou. Foram embora, está diminuindo a história. Versículo 51. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Agora mais umas 5.000 foram embora. Então a verdade, irmãos, é o seguinte, começa com uma grande multidão de umas 20.000 pessoas e termina com apenas 11 discípulos. Termina com apenas 11 discípulos. O versículo 67. Por que eu estou dizendo 11 discípulos? Porque um deles era filho do diabo, era Judas, não era discípulo de nada. Tinha que permanecer, porque foi escolhido por Deus para estar ali no meio, para realizar aquilo que a Escritura determinava, que o filho de Deus seria traído por um beijo, por 30 moedas de prata, e só um filho do diabo podia fazer isso. Né? Mas discípulos mesmo só eram 11. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos?
Vocês também querem ir embora, como essa multidão foi? Vocês também querem me deixar? Veja a resposta de Pedro, versículo 68 em diante. Aí Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Maravilha. Agora alguém pode perguntar assim: Pastor Carlos, o senhor disse que o verdadeiro discípulo quer sempre estar junto de Cristo. Pastor, como é que eu posso estar junto de Cristo nos dias de hoje? Porque nesse tempo aqui, ele estava presente de carne e osso. As pessoas estavam juntos fisicamente. E hoje, como é que eu posso querer estar junto de Cristo? Como é que hoje uma pessoa está junto de Cristo? Vou dizer para você como. Vivendo em comunhão com a palavra. Uma pessoa que não leva a vida espiritual na brincadeira. Uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias. Sendo uma pessoa de oração. Olha, eu vejo o povo de Deus, um povo que não ora. Acorda de manhã. Primeira coisa que você tem que fazer quando acorda é uma oração, querido. Antes de sair para o trabalho, antes de iniciar o teu dia, agradeça a Deus por aquele dia. Entrega aquele dia nas mãos de Deus. Senhor, cumpra-se na minha vida a tua vontade. Cumpra-se os teus desígnios. Me guarde, me proteja. Me dê sabedoria para que eu viva como sal da terra, como luz do mundo. Você está junto de Cristo hoje, quando você vive em comunhão com os irmãos, na tua frequência aos cultos da igreja. Eu não entendo uma pessoa que diz que é discípulo de Jesus, que diz que quer sempre estar junto dele e faz da frequência à igreja uma brincadeira. Não entendo, não. Então não está junto de Cristo, querido. Está muito longe, léguas e léguas de distância dele. Terceira característica. O verdadeiro discípulo tem que produzir frutos. Agora, o que são esses frutos? É você manifestar o caráter de Deus na sociedade lá fora, entre os homens. É você ter atitudes na tua vida que glorifiquem a Deus. Quando você lê a Bíblia, ela está cheia de exemplos de homens, de mulheres, que apesar das circunstâncias, eles, mesmo em momentos desfavoráveis, produziram frutos para Deus. Vou dar um exemplo. José no Egito. Olha que circunstância desfavorável José estava. Num país estrangeiro, foi vendido pelos irmãos, estava como escravo na casa de Potifar. E de repente, a mulher de Potifar põe os olhos em cima de José, deseja ter um caso com José, e ele diz: não senhora, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou agir assim com o teu marido? Teu marido me confiou tudo, menos a você. E pecaria eu contra Deus? Olha que atitude que glorifica a Deus. Uma atitude íntegra, uma postura correta. Daniel na Babilônia se recusou a comer das iguarias do rei. Na hora que o rei estabeleceu um decreto, dizendo, durante 30 dias, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode fazer oração a nenhum Deus, a não ser ao rei. Ele disse: como é que é a história? Eu vou ficar 30 dias sem orar? Eu vou ficar 30 dias sem ir ao meu culto? Não, Daniel, se não obedecer, o decreto diz que vai ser jogado dentro da cova dos leões, vai servir de comida para leão. Esse é problema do rei. O meu problema é com Deus. E a Bíblia diz que José, 3 vezes ao dia, entrava na sua casa, abria as janelas viradas para Jerusalém, e como era costume seu, orava a Deus. Que maravilha, não? A viúva de Sarepta, numa situação de crise, de uma seca violenta, só tinha um punhado de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija. Deus manda o profeta Elias. O profeta diz: mulher,
traz um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia pegar, traz também um bolo para eu comer. Ela disse, não, profeta, o negócio é o seguinte, eu só tenho esse punhado de farinha, esse pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para mim e meu filho, comeremos e morreremos. Não temos mais comida, vamos morrer de fome. O profeta disse, mulher, faz o que eu te mando, e o Senhor Deus do universo todo-poderoso não permitirá que acabe a farinha da tua panela, nem o azeite da tua botija, enquanto houver seca na terra. Vai, faz o que você disse que ia fazer, mas faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Nem entrou, disse, traz aqui fora. E a mulher foi e fez. E todos nós sabemos do que acontece na vida dessa mulher daí por diante. O exemplo de Davi, ao poupar a vida de Saul. O exemplo do apóstolo Paulo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Venha comigo lá atrás, em 1 de Samuel, lá no Velho Testamento. 1 de Samuel, capítulo 24. Eu estou dando exemplo do que é produzir fruto. Produzir fruto é manifestar o caráter de Deus, lá fora, dentro da igreja, no convívio com a família, no local de trabalho, no convívio com os vizinhos. Encontraram? 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 em diante. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, olha, Davi está lá no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma, lá dentro da caverna, lá no fundo da caverna. Só que o rei Saul não sabia. Sentiu uma dor de barriga, disse para os seus 3.000 homens, espere aqui, que eu vou ali. E foi lá, subiu na caverna e entrou. Deve ter tirado a roupa e foi aliviar o ventre. Você sabe o que é isso, né? Bom, só que ele não imaginava que lá no fundo da caverna estava Davi e seus homens. Esse homem aqui, o rei Saul, vinha tentando matar Davi há muito tempo, porque ficou com ciúme de Davi. Porque depois que Davi matou o gigante Golias, o povo aplaudiu Davi, e ele, ao invés de se sentir feliz com o fato, começou a ficar com inveja e desejava matar Davi a qualquer preço. Olha o que acontece. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi, e furtivamente, silenciosamente, cortou a orla do manto de Saul. Os soldados de Davi disseram, olha Davi, hoje é o dia, olha o que aconteceu. Olha o cara que quer te matar sozinho aqui dentro, nem está vendo você. Deus está entregando ele nas tuas mãos, vai lá e acaba com a raça desse desgraçado. É Deus que está te entregando ele. Está vendo como tem que ter cuidado com os conselhos? Às vezes parece um conselho correto e é um conselho errado. Davi foi, cortou um pedaço do manto. O rei tirou a roupa de rei, pendurou ali numa pedra. Davi foi lá e pimba, cortou um pedaço do manto. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Só por ter cortado a orla do manto, ele já sentiu um remorso. Já ficou com o coração batendo disparado. O que é que eu fiz? Eu não podia ter feito isso. Isso não é a atitude correta. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao Saul. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor.
Deus me guarde de fazer uma bobagem dessa. Jamais eu vou estender a mão contra o rei. Ele é o rei. Foi Deus que o constituiu o rei. Eu não tenho direito de fazer isso. Quer dizer, um homem temente a Deus, sem rancor, sem nenhuma mágoa no coração. Um homem que não nutria dentro dele nenhum desejo de vingança. Um homem extremamente perdoador. Você sabe o que é uma pessoa querer matar você? Querer tirar a tua vida a qualquer preço. E você ter a chance de matar o sujeito e dizer, eu não posso. Eu não vou fazer isso. Eu não guardo mágoa dele. Eu não guardo rancor. Eu oro por ele, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Então isso é apresentar frutos. Agora, por favor, não confunda os frutos com os dons. Porque os dons é uma coisa que Deus concede aos homens conforme lhe apraz. Os frutos é aquilo que os homens produzem para Deus. Amém? A manifestação do caráter de Deus no teu viver diário. Eu pergunto, você tem produzido frutos para Deus? No teu trabalho, as pessoas olham para você e glorificam a Deus pela tua vida? Ou elas olham para você e escarnecem de Deus? Olha lá. Diz que é cristão. Olha lá, olha como é que ele procede. Não pode ver uma mulher passar. Olha o gênio. Quando alguém pisa no calo dele, ele vem com 1000 pedras na mão. Como é que os teus vizinhos te veem? Tem gente que só serve de escândalo para Deus. E lameia o nome de Jesus Cristo. Vem para o culto, chega em casa depois do culto, os vizinhos já estão olhando, lá vem o cristão, lá vem o irmão. Entrou em casa, começa a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Basta contar de 10 a 1. Aí começa, palavrão para lá, palavrão para cá, e briga com a mulher, e a mulher briga com o marido, e cadê o almoço que não está pronto? É por isso que eu não gosto, você não devia ter casado contigo, e por que casou, seu vagabundo? Você que é vagabunda, e o menino chora. De noite ele volta para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Gente que mente, gente que compra e não paga, não apresenta fruto, não é discípulo de Jesus, não é cristão. Viu? Outra coisa, abra lá em Mateus capítulo 7. Os filhos do diabo, eles podem até imitar os dons de Deus, podem, mas eles jamais poderão apresentar fruto para Deus. Quem é filho do diabo não apresenta frutos para Deus. Vou dizer por que eu estou dizendo isso. Mateus capítulo 7, Jesus que disse isso. Versículo 21 em diante. E aqui é que muita gente quebra a cara. Muita gente cai do cavalo. Acorda, Rodrigo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A turma pensa que basta dizer Senhor Jesus, eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Sou um cristão. Não. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele fala sobre a sua segunda vinda. E ele diz, muitos naquele dia, no dia que ele voltar, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, irmãos, na época de Jesus já era assim, e hoje mais ainda. Tem muita gente fazendo essas coisas aqui, ó, que prega, dizendo que está expulsando demônio. Tem muita gente aí dizendo que está curando os enfermos, mas é safado, pilantra, desonesto, mentiroso, imoral, ladrão, idólatra, indecente, estelionatário, fazendo comércio com o povo de Deus, e as pessoas pensam que esses homens são de Deus. Acreditam que são de Deus e são do diabo. Não, mas, puxa vida, ele ora em nome de Jesus, e daí? Olha, mas ele põe a mão em cima da cabeça e a dor sai das costas. Pai de santo também faz isso. Ou não faz? Faz. Chico Xavier fazia prodígios muito maiores do que essa gente aí. Aqui, ó. Então, os filhos do diabo podem até imitar os dons. Isso aqui é uma imitação. Mas eles jamais produzirão frutos para Deus. Sempre vão viver uma vida de iniquidade. Uma vida de erros, uma vida de pecados. Quarta característica. O verdadeiro discípulo tem que ter um estreito relacionamento com os outros discípulos. Vamos lá no livro de João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 35. Encontraram? João capítulo 13, versículo 35. Jesus disse assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Qual é uma marca que identifica para o mundo lá fora que somos verdadeiros discípulos de Jesus? Se tivermos amor uns aos outros. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu amo estar com vocês. Mas amo de verdade, eu amo de paixão conviver com os irmãos da igreja. Eu amo conversar com vocês. Eu amo chegar domingo, ficar ali no final do culto almoçando junto, conversando com um, conversando com outro, trocando umas ideias. Eu amo lutar com vocês. Vem as lutas, vem as dificuldades. Como eu sinto prazer de lutar junto com a igreja. Mas amo mesmo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é esse amor que nós latinos estamos acostumados, de beijinho. Não, isso aí não é amor de nada. Isso aí é safadeza. A pessoa encontra um outro, e quando vira as costas está enfiando o punhal. Desejando mal, puxando o tapete. Isso aí não é amor, isso aí é fingimento. Estamos falando de um amor verdadeiro. Veja também, no capítulo 17, só virar 2 páginas à frente, nesse mesmo livro de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Aqui tem algo muito importante. Jesus disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Está falando aqui de quê? Unidade. Unidade na fé. Aqui todos temos a mesma fé. Aqui todos cremos na mesma verdade. Aqui não tem um crendo em predestinação, outro dizendo não, é heresia. Aqui não tem um que crê no livre-arbítrio, outro crê na soberania de Deus. Não, aqui nós temos a mesma fé, cremos na mesma verdade. Unidade nos mesmos propósitos, nos mesmos projetos. Jesus disse: esse é o meu desejo, que a igreja seja um.
todo mundo unido, todo mundo junto, né? Vamos fazer um esforço para comprar um aparelho de som novo para a igreja. Aí todo mundo abraça a causa. Vamos aos domingos fazer um almoço para a gente comer uma comida deliciosa, e se toda a igreja participar, vai sobrar um dinheirinho para ajudar a obra. Aí todo mundo almoça. A gente não vê isso, né? A gente vê 30% da igreja abraça a causa, 70% não abraça. Vai embora, está nem aí. Tá nem... O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 12, abra aí. Paulo diz que a igreja de Jesus Cristo é como um corpo, né? Que é formado por um conjunto de membros. Paulo diz, e dependem um dos outros. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Para você ver como é a igreja. Qual é o espírito da igreja? Encontraram? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Ele disse assim, porque, assim como o corpo é um, está falando do corpo humano, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também o que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. E é verdade, né? Até aquele membro do corpo que você acha que é menos insignificante, às vezes é o que tem mais valor. Você quer ver um exemplo? Quer ver uma coisa que a gente dá muita honra? Se uma pessoa chegar e tocar aqui em você, se passar a mão aqui no bumbum, você, opa, meu irmão, o que é? Você já quer partir para a briga. Você dá um valor, uma honra danada. Tem um órgão no corpo que a gente nem lembra dele. O ânus. Se o ânus um dia resolvesse fazer greve, não funciona. Fechado para balanço. Em 3 dias você morria. Em 3 dias você morria. É isso que ele está dizendo, olha. Assim é a igreja. Mesmo aquele membro que se julga o mais insignificante, tem um valor inestimável na obra de Deus. Né? Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. É igual o corpo humano. Machuca o teu dedinho. Imprensa numa porta. A dor se espalha para o corpo inteiro. Todos os outros órgãos sentem a dor. Se inflamar e der febre,
Não dá febre só no dedo, dá febre no corpo inteiro. Ora, versículo 27. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Você já viu alguém que perdeu as duas pernas? Já viu? Eu já vi. Já viu alguém que perdeu os dois braços? Já viu alguém que perdeu as duas pernas e os dois braços? Eu já vi. Ali quando você vem pela Avenida João Pessoa, aí tem uma esquina que você para, onde os ônibus vêm de uma outra rua assim, eu não sei o nome. Aí tem um rapaz, ele deve ter uns 30 anos por aí. Ele fica em cima de um carrinho de rolimã. Ele não tem as pernas e ele só tem 2 cotoquinhos do braço. Aí ele, para se movimentar entre os carros, ele vai com os cotoquinhos assim. Ó. Difícil, né? Muito difícil. Imagine o que é viver a vida sem os braços e sem as pernas. Pois bem, olha, irmão, é exatamente assim que a igreja fica quando um dos membros do corpo de Cristo se omite de trabalhar junto com os outros membros. Tudo fica mais difícil. Olha, estamos com a necessidade, olha, temos que pagar o aluguel. Aí um grupo não está nem aí. Não se sensibiliza, não se esforça, não faz nenhum tipo de sacrifício para ajudar. Olha, fica difícil. É como esse exemplo que eu dei, o cara que fica sem braço. A vida é muito mais difícil. Viu? É isso que Paulo está mostrando aqui para a igreja. Então você, eu, somos membro do corpo. Se um membro do corpo não participa, torna a vida do corpo muito mais difícil. Se você não tivesse os 2 braços, faça um exercício aí mental. Como é que seria a tua vida, hein? Imagine você hoje sem os 2 braços. Imagine você sem as pernas. Como é que seria a tua vida? É assim que a igreja fica. Quando algum membro da igreja ou alguns membros da igreja se omitem de trabalhar junto com os outros membros. Se torna uma coisa extremamente difícil. Quinta característica, Mateus capítulo 28. O verdadeiro discípulo de Cristo tem que fazer discípulos. Mateus capítulo 28. Versículo 19 em diante. Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, e fazei o quê? Discípulos. Olha, irmão, você sabe o que eu mais tenho visto? É as pessoas serem egoístas. Só pensam em si mesma. Não dão a mínima para essa ordem aqui de Jesus. Ide e façam discípulos. Eu vejo às vezes a pessoa tem tempo para tudo. Só não tem tempo para fazer discípulo. Não tem tempo para conviver com os outros discípulos. Não tem tempo para trabalhar junto com os outros discípulos. É isso que eu tenho visto. Se eu fosse perguntar de um por um aqui hoje, quantos discípulos você já fez para Cristo? O que é que você ia me responder, hein? Quantos discípulos? Quantas pessoas hoje são cristãs, estão aqui na graça de Deus, porque você fez dela um discípulo? Você foi instrumento. Você evangelizou, você falou, você lutou, você trouxe a pessoa à igreja, você ensinou, você perseverou e a pessoa hoje está aqui. Quantos discípulos você fez?
Carlos, quantos discípulos você fez? Quanto tempo você está na igreja? 2 anos e 3 meses fez um discípulo. Nota 0. Irmã, quantos discípulos? Nenhum. Você está há quanto tempo na igreja? Mais ou menos 1 ano. Nenhum discípulo. Irmão Valdir. Irmão Valdir, peraí. Irmão Valdir. Hein? Não. Eu quero saber o discípulo que está aqui. Fazer discípulos. Não, eu quero saber quantos que estão aqui. Fazer discípulo, a pessoa, você vai, opa, está aqui, esse aqui se converteu. Esse aqui não deu a mínima, mas eu continuei. Sabe? Mas fiz, está aqui, fiz discípulo, então não fez. Irmão Agostinho, quantos discípulos, irmão Agostinho? 6 ou 7. 6 ou 7 discípulos. Se eu fosse perguntar aqui, é uma catástrofe. Olha, eu estou na igreja há 5 anos. Quantos discípulos você fez? Nenhum. Ué, e você é discípulo de Cristo? Se uma das características do verdadeiro discípulo é fazer discípulos, ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazer discípulos, evangelizar. Você tem vizinhos, você trabalha, tem colega de trabalho, você tem família de pessoas incrédulas, você entra num ônibus, tem gente que senta do teu lado, puxa assunto com você. Sabe o que eu acho engraçado? A pessoa entra num ônibus, senta alguém do lado. Aí, rapaz, você viu ontem o Big Brother? O cara passou a mão no bumbum da outra. Ah, rapaz, que coisa imoral, né, rapaz? Não sei como é que pode uma coisa. Vai falar 10 horas sobre Big Brother. Não fala nada sobre a palavra de Deus. Junta 2 homens. Qual é o assunto que sai? Futebol. Você viu lá? Ceará está em primeiro, Fortaleza está ferrado, né? Ah, meu irmão, porque o Ceará contratou não sei quem foi embora, o técnico é fulano, e fez assim, fez assado. Você viu o gol que o cara perdeu, você viu o drible. Olha, fala de futebol horas e horas e horas. Não fala 1 minuto da palavra de Deus. Aí diz, não, eu sou discípulo de Jesus. Discípulo faz discípulo. Então, às vezes, é um egoísmo muito grande. A pessoa só está preocupada consigo mesmo. Às vezes, a pessoa compra um automóvel e coloca um adesivo lá no vidro do automóvel. A serviço do Rei Jesus. Nunca deu carona nem a um irmão da igreja. O cara mora num lugar, sabe que tem um monte de irmão que passam por aquele mesmo lugar, que ele poderia dar carona na vinda ou na volta. Nunca deu. Mas o adesivo está lá, a serviço do Rei Jesus. Se eu ver um carro na rua, eu estiver esperando um táxi, e tiver com esse adesivo, a serviço do Rei Jesus, eu faço assim, ó. O cara vai parar, né? Vou dizer, dá para você me levar ali na aldeota? Ué, levar na aldeota? Por que eu vou te levar na aldeota? Não está a serviço do rei, eu sou filho do rei. Propriedade exclusiva de Deus. Deixa de ser mentiroso. É propriedade exclusiva tua. E você é tão egoísta que você não é capaz de dar nem carona para ninguém. Se alguém precisar do teu carro, não pode contar, porque é teu, é meu. Mas o cara bota lá, propriedade exclusiva de Deus. É muita hipocrisia, não é? Eu estou falando alguma bobagem? Eu estou falando a verdade. Então, irmãos, a igreja de Jesus tem que ter alvos. Fazer discípulos. Ser cristão não é como a pessoa comprar um ingresso para ir assistir um jogo de futebol,
ou ir assistir um show do Roberto Carlos, ou assistir uma peça de teatro. Se bem que tem gente que acha que é. Não, mas não é não. Tem gente que era viciada em show. Outros eram viciados em teatro. Outros eram viciados em futebol. Agora se tornaram viciados em igreja. A pessoa vem ao templo, exige o melhor louvor, exige que o pastor faça uma pregação que agrade a ele. Uns vêm, exigem que o culto seja rápido, termine cedo. O outro já diz, não, é bom que termine mais tarde. Se o louvor demora, reclama. Se o louvor é mais curto, também reclama. Sabe? O cara exige 1001 coisa. É como se a pessoa tivesse pago um ingresso e tivesse o direito de exigir um bom espetáculo. Não. A nossa missão, irmãos, é fazer discípulos. Quantos de vocês aqui passam horas e horas vendo bobagem na internet ou diante de uma televisão e nunca fez um discípulo? Nunca fez um discípulo. Eu fico trabalhando, o computador fica ligado, pessoas me chamam, pessoas fazem perguntas, pessoas pedem orientação, e de repente surge 1000 polêmicas. Eu estou sempre com o computador ligado. Essa semana eu vi um irmão aqui da igreja promovendo, eu não lembro agora o que era, sei que eu olhei assim e vi. Eu digo, o cara, em vez de estar promovendo a nossa TV na web, a nossa rádio na web, estava promovendo outra coisa. Eu não lembro o que foi, senão eu diria. E eu vejo tudo. Eu digo, olha só. Promover a televisão, promover a rádio, que dificuldade. Mas estava lá promovendo outra coisa. Que eu não lembro agora o que é, senão eu diria para vocês o que é. É difícil, né? A pessoa não ora em casa, não tem tempo para ler a Bíblia, não evangeliza, não investe na sua vida espiritual, não trabalha junto com os outros irmãos, mas quer exigir, quer criticar, sabe? Quer apontar o dedo. Então veja, para ser um verdadeiro cristão, tem que ser discípulo de Jesus. E o verdadeiro discípulo, ele é imitador de Cristo, ele quer sempre estar junto a Cristo, ele tem que produzir frutos, ele tem que conviver com os outros discípulos, estou falando do verdadeiro, e ele tem que fazer discípulos. Agora pergunte à pessoa que está ao seu lado aí, pergunte para ela, você passou nesse teste? Vestibular, prova do Enem. Você passou nesse teste? Você tem sido imitador de Cristo? Você quer sempre estar junto de Cristo? Você lê a Bíblia todos os dias? Você ora todos os dias? Quando você senta à mesa para comer, você pelo menos agradece pela comida que Deus está pondo na tua mesa? Quando você vai dormir à noite, você agradece pelo dia que Deus te concedeu, pelos livramentos que Deus te deu, que muitas das vezes nós nem sabemos, mas Deus nos livrou de coisas. Aqui, ó. Você tem produzido frutos. Os teus familiares incrédulos olham para você e dizem, olha, depois que fulana se converteu, é outra mulher. Que exemplo. Olha, depois que fulano se converteu, que maravilha de homem. Mudou da água para o vinho. Ou é o contrário? Zombam. Ó, domingo pega a Bíblia e vai para a igreja, mas tu precisa ver o gênio que ela tem. Tu precisa ver como é que ela trata o marido. Você precisa ver como é que ele trata a esposa. Mas domingo vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Está produzindo fruto nenhum. Você é exemplo para os teus filhos.
Você é exemplo para os teus vizinhos. Você é exemplo para os outros irmãos da igreja. Você que não veio terça nem quinta, que faz da casa de Deus um clube de lazer, onde a pessoa vai no dia que quer e tem vontade, você acha que você foi um bom exemplo ou um mau exemplo? Você produziu fruto? Você ama os irmãos? Amo, pastor. Ama mesmo. Aquele menino ali casou, o Rodrigo, só 22 irmãos vieram ao casamento. Que amor, hein? Que amor. Não, o convite foi feito para toda a igreja em vários cultos. Então, porque a senhora não estava. Se tivesse presente em todos os cultos, teria ouvido o convite. Eu mesmo fiz o convite e foi posto ali no quadro. Em vários cultos, eu digo, olha, vai ser aqui, vai ter uma recepção, vamos fazer aqui na igreja. Foi? Falei, avisei ou não avisei em vários cultos? Então, porque a senhora não estava, viu? Mas foi avisado em vários cultos. 22 pessoas vieram. Que amor é esse, hein? Que diabo de amor é esse? Me respondam. Não tem amor, não tem consideração, então é para levar isso aqui a sério. Porque senão não é discípulo, está reprovado, querido. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está aqui, ó. Gostar de conviver com os outros discípulos. Olha, o que eu mais gosto de conviver é com as pessoas da mesma fé, com os irmãos em Cristo. Como eu amo conversar com os irmãos da igreja. De vez em quando aparece gente aqui, puxa, como eu sinto prazer de conversar. Essa semana o Bosco teve aqui, cadê o Bosco? Está ali. De vez em quando ele vem na igreja. Eu paro o que eu estou fazendo, a gente troca umas ideias, é tão bom. Né? A gente, puxa vida, são momentos tão especiais. Eu gosto. Eu vou conviver com quem? Com o cara aqui do botequim do lado? É? Eu vou conviver com um parente macumbeiro, que frequenta macumba, que não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não quer nem que eu fale de Jesus para ele. Que não vai acrescentar nada à minha vida. Não, eu sinto prazer de conviver com os discípulos. Esse é o meu prazer. Esse é o meu maior prazer. Se você não passou nesse primeiro teste, meu irmão, dê um jeitinho de passar. Porque senão você não é cristão, você não é discípulo de Jesus. Você está enganando a você mesmo. Olha, isso é grave. Cuidado. Não, pastor, mas eu conheço todo o pacto da graça de Deus. Eu conheço a preexistência, a predestinação. Eu conheço a segurança eterna da salvação. Eu conheço que não há trindade, que há um único Deus. Eu conheço a soberania de Deus. Eu conheço tudo. Eu fiz seminário. Eu tenho diploma lá na parede da minha sala. É. Cuidado, Jesus disse naquele dia, muitos dirão essas coisas, e eu vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Você fez seminário, você conhece tudo, mas você não é obediente à minha palavra. Você não busca em primeiro lugar o meu reino. Você busca em primeiro lugar ganhar dinheiro. Em primeiro lugar está o teu comércio, está a tua empresa. Falta culto por causa da empresa. Onde está na Bíblia que pode se fazer isto? Me diga onde está na Bíblia isso. Pastor, mas eu sou um homem muito ocupado, pastor. É mesmo? Vou fazer só uma pergunta. Você lembra de Daniel? Daniel da Babilônia. Daniel era o primeiro ministro.
Dá para você ter ideia das ocupações que Daniel tinha? Imagina um primeiro-ministro do Brasil. Imagina as preocupações que esse homem tem. Os afazeres, os problemas que ele tem que resolver. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Daniel 3 vezes ao dia ia para casa e orava a Deus. 3 vezes ao dia. Parava tudo. Não, as minhas obrigações com Deus, eu vou fazer. Aí você vem me dizer que não tem tempo? O cara vende cachorro quente ali na esquina. Aí diz, não tenho tempo, pastor, muito ocupado. Tem uma microempresa, não tenho tempo. É muita cara de pau, viu? Porque, comparado com o Daniel, eu não tenho coragem de abrir minha boca e dizer que não tenho tempo. Não, você tem tempo. Você não quer ter tempo para Deus, você quer ter tempo para você. Você quer ter tempo para os teus afazeres. Você quer ter tempo para o teu negócio. Mas você não quer ter tempo para o reino de Deus. Porque se quisesse, teria tempo. Amém? Logo mais à noite, a gente continua. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso.